como é que a gente pode definir, né, João Gabriel, o crescimento da cidade de Patos? Uma cidade que você passa por exemplo, sempre eu vou a São Bento e eu tenho que passar obrigatoriamente dentro de Patos, praticamente. Eu vejo o crescimento da cidade. Concessionárias de veículos, você vê uma mega estrutura, por exemplo, agora um super shopping, Sim, o Pato Shopping. um shopping, né, com todas as acomodações, um shopping bem aconchegante. A rede hoteleira, cidade, né, bem Sim, boa, pujante. muito Como boa. é que você vê esses investimentos, né? Ou por que Patos cresceu tanto, né? Patos é uma cidade muito forte, né? O seu povo, ele é assim, uma cidade também muito bem localizada. E isso, junto com uma gestão que você começa a organizar a cidade. Quando Nabu é prefeito a primeira vez, ele começa a visualizar a cidade com o processo administrativo de evolução e também começa a trazer do governo federal para a cidade o SAMU, né, algumas outras organizações que você não tinha numa cidade como Patos. Ele começa a organizar também as finanças, a parte de organização de arrecadação, de investimento, quer dizer, aí as pessoas começam a visualizar que o que ela paga de imposto está voltando para ela em serviço. Quando começou a acontecer isso, aí ele cria o orçamento participativo, ele cria a Secretaria da Mulher, então ele começa a criar mecanismos de participação popular. Quando você consegue fazer isso, aí o pessoal se empolga. Porque se você prestar atenção nas eleições de cidades do sertão, principalmente, aquele comerciante, ele pega o dinheiro e faz por prazer. Aí ajuda, né, vai para a rua, né, bota a bandeira, e aí ele se empolga de investir. Por exemplo, você falou do Pátio Shopping. O Pátio Shopping veio, o Armazém Paraíba organizou, montou um shopping muito grande, muito bonito e muito forte. No coração Ele da é no cidade, coração da dentro da cidade. cidade. Mas se você também prestar atenção no Shopping Guedes, né? Que o Shopping Guedes começou com um supermercado, daí seu Guedes ampliou para algumas lojas e daí ele fez o shopping, junto com os cunhados, as filhas, começou a organizar. Então, o que é que ele pensou? Ele fez primeiro, foi o primeiro shopping de Patos, foi o Guedes. E aí ele começou a investir, né? E começou a colocar lojas de marca, né, para poder a Casa da Cidadania lá dentro também. Então, começou a oferecer serviços, uma livraria. Então, na hora que ele faz isso, quer dizer, ele começa a sentir segurança no poder administrativo, aí ele disse, não, eu vou fazer, porque aqui vai dar certo, porque o olhar é outro para a cidade. Na hora que você traz uma festa como o São João, por exemplo, já existiu o São João, tanto em Santa Luzia e aí Patos também com Linaldo, só que aí Nabô puxa para o terreiro do forró e dá uma outra cara e uma outra dimensão de festival, Né? profissionalizou. E aí dá uma cara de festival. Na hora que você faz isso, também atrai outras pessoas, quer dizer, um outro tipo de consumo. Começa a se ter o quê? Procurar mais hotelaria. Você abre as portas para essa área. Então, você vai organizando. Então, a cidade vai crescendo. Se o poder público ele está bem, a cidade também ela vai se fortalecendo e aí o povo vai acreditando no investimento. Você, mais postos de combustíveis. Faculdade, meu irmão. Faculdade. Fatos tem, né? Por exemplo, Muitas faculdades, né? Muitas. Você tem você tem o IFPB, o UFCG, o EPB, a FIP e as outras menores EADs e tal, que foram crescendo também. Você tem medicina, você tem direito, você tem engenharias, você tem odonto na pública também, você tem ciência da computação na pública também, e várias áreas de saúde. Então, hoje é um celeiro muito forte na área educacional. E além das escolas também, tanto públicas quanto as privadas. Por exemplo, o orçamento participativo, que a nossa pasta também constrói, a gente conseguiu enxergar dentro do município quais eram as necessidades, porque a gente estava saindo da pandemia. Né, a eleição, depois da eleição, ainda estava aquele resquício, e aí conseguiu enxergar que no primeiro ano, o que a população apontou, o problema era o quê? Saúde, o primeiro lugar. Segundo, era desenvolvimento social. E o terceiro, educação. Só que a educação ficava entre o terceiro e o segundo, era o quê? Saúde em primeiro lugar, pandemia. Né? A saúde e a educação, o desenvolvimento social e a educação era fome, e a questão que os pais queriam que os jovens voltassem para as escolas, os filhos voltassem para as escolas. Quando você vai para o segundo ano, aí você vê a educação de terceiro voltar para o primeiro. Ir para o primeiro, a saúde desce, né, diminui, e a assistência social ela ainda permeia de terceiro para o segundo. Por quê?
porque a gente começou a atender mais a população nessa questão de segurança alimentar, mas a educação não é que ela piorou, é que ela começou a ser procurada porque quando o NABU dá atenção e coloca um programa como o Meta Aprender que ele criou, e aí dá sustentabilidade e melhora o ensino, aí os pais dizem, começaram a tirar da escola privada para botar na pública, mas tendo essa força em conjunto. É interessante. A cidade de Patos é cortada, João Gabriel, né? Pela ER, né? Você vê como, economicamente, quem tem que beijar a mão de casa, você que dá muita palestra em Cajazeiras, você gosta, sempre. Não, Meu eu amigo, acho que Toninho. a minha referência de Patos é porque é o seguinte, a minha família é basicamente ali da região do Cariri, lá de Livramento, ali perto de Livramento. Itaperuá. E tudo que se fala comercialmente falando, questão da educação, o ensino superior, sempre a referência foi Patos. Não, vamos para Patos, vou estudar em Patos, vou lá em Patos fazer compras. Sim. Então, Patos sempre foi a referência daquela região ali, realmente. Então, ela tem esse papel fundamental economicamente, socialmente, para toda aquela região. Hoje, de forma escalonada, acho que um pouco menor do que no passado, porque as cidades hoje em dia deram uma descentralizada em alguns serviços, né? Por exemplo, Livramento sofria muito com estrada que não tinha. Agora Sim. a gente tem ligações asfálticas ligando as cidades, então deu uma pequena melhorada, mas ainda existe sim a referência a Patos. Mas eu queria saber como é que está a questão de Patos em relação ao governo do estado. Como é que está a relação institucional? Tá bacana? O governo do estado está trazendo parcerias em obras, em ações na região? Como é que está essa A questão? parceria ela é muito forte. Pronto, acabei de falar do orçamento participativo. Então, eu trabalho em conjunto com o orçamento democrático, para você ter ideia. A gente, todos os anos, eu sento com o Júnior Caroé, a gente conversa e monta a agenda em conjunto para que ele possa estar lá, né, e que a gente faça hoje, a nossa plenária final do orçamento, ela é como se fosse o credenciamento para quem vai falar na plenária final do orçamento democrático. Então, a gente também aproveita, aprova dentro da plenária do orçamento as nossas prioridades que nós vamos apresentar dentro da plenária do Orçamento Democrático Estadual da nossa região. O governador ele tem olhado muito forte para Patos. Por exemplo, agora a gente está com a obra em andamento e está quase entregando, e assim, isso é na boca que visualiza a cidade, né? A Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos é uma pista nova, que é como se fosse uma alça, onde quem vem de Teixeira, ali descendo, para ir para o centro, aí você tem o CEPA, né, que é uma escola, né, que tem a Praça Edvaldo Mota. E aí, para que, na época das festas de setembro, que aí para tudo, fecha tudo, e aí causa um transtorno, se fez essa via para você sair dentro do bairro da Brasília, que é um bairro que é já próximo à saída da cidade, e aí está sendo tudo asfaltado, se levantou. Eu brinco dizendo o seguinte, praticamente levantou um morro, faz 3, 4 metros de altura, né, para poder fazer a pista em cima, para você ter a segurança para sair, os caminhões e tal. Creches, novas escolas, no Mucambo foi feita uma escola, o governador foi lá inaugurar pessoalmente, ampliação com as creches, também o governo do estado tem olhado isso, entre tantas outras coisas. A própria saúde de Patos, por exemplo, a gente está ganhando algo fantástico, né? Um trabalho. O Hugo tem estado acompanhando muito o governador e eles trabalham muito em conjunto também. A gente está ganhando um trauma para a nossa região e vai ser na entrada de Patos, né, quem vem de João Pessoa. E o trauma não é um negócio fácil. Previsão de entrega disso é mais ou menos quando? Eu não vou mentir para você porque eu não Tá em fase lembro. inicial ainda? Não, já tem, o esqueleto já tá subindo, subindo. já está subindo. Nós visitamos esses dias lá, Lucas estava no governo, né, quando o João estava na Europa, e a gente foi visitar junto com o Lucas, o prefeito da Boa e tal. Então já está na fase de crescimento. Fora isso, tem o Hospital do Bem, que foi construído, o IML, que está sendo reformado, né, construído uma nova sede. Aquele hospital oncológico que tanto se falava, foi entregue já ou também está em construção? Já tem um trabalho sendo feito, já foi feito, que é o Hospital do Bem, né, já foi o Hospital do Bem, que é dentro do próprio regional, e eu estou tentando lembrar o nome do maquinário que está sendo colocado lá também, novo. Eu até o final vou lembrar. Não, é um negócio mais forte, que é justamente para trabalhar nessa área de oncologia. O governador tem olhado para Patos. O governador tem trabalhado em conjunto com o NABU muito, muito, tem sido muito presente. Então,
Eu até brinco com os meninos dizendo assim, eu acho que muito, e isso é retado. A bolsa sobe no lugar, ele fala do governador. A bolsa tem a oportunidade, ele conversa falando de João. Porque a gente precisa ser justo, sabe? Não adianta a gente esconder, né? Assim, e nem tem essa intenção. E João tem sido muito presente com a gente. Né? O próprio plano de aquisição de alimentos, o programa de aquisição de alimentos, que é o PA, eu mesmo já fui uma vez, sinceramente, sabe, a gente está só com dificuldade do caminhão que vai demorar. Eu arrumei o caminhão, peguei a caminhonete que eu andava e fui buscar em Santa Helena, porque o alimento estava lá. Então, mas assim, a gente trabalha muito em parceria. É isso que é arretado. Caminhão para o PA também já foi entregue, entre tantas outras coisas. Falando em relação institucional, o governo do estado também tem o papel do governo federal, né? E os programas também de parceria com o governo federal, com o Congresso, o filho de Nabuco, que é o Hugo, também tem um papel agora de relevância nacional, como Sim. presidente da Câmara. Como é que está essa orquestra, essa sinfonia aí, para trazer parcerias lá para Patos? Hugo sempre tem trabalhado, assim, isso eu tenho acompanhado mais de perto agora desses últimos 4 anos. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente, na boa, assumiu, e se não fosse na boa, eu acho que eu teria medo de imaginar como é que estaria Patos. E não é a banda, porque eu conheço o potencial, o papel e o que ele faz. A gente assumiu com 28 BS fechadas, interditadas, de 41. Então a saúde estava o caos, né, no meio de uma pandemia. Se a gente não tivesse o apoio do deputado Hugo Mota, fazendo emendas e as ações, a gente não tinha conseguido reconstruir a cidade tão rapidamente. Se não tivesse alguém com experiência e a visão de Nabu, e segundo, que era o nosso secretário na época, que infelizmente faleceu de Covid, que planejou junto com o Nabu várias ações na saúde, sabe? E Leondas assumiu e deu o segmento, seria para a gente um caos. Então hoje, ter a segurança de um deputado federal da nossa região, da nossa cidade, é muito importante. Porque aí a gente consegue realmente fazer com que a coisa ande mais rápido, ela funcione mais rápido. O Hugo tem um trânsito muito grande, muito livre, e todo mundo gosta dele. Antes dele ser o presidente da Câmara. Hoje o Brasil está vendo quem é Hugo Mota, né? É um jovem deputado de 35 anos, 4 mandatos, mas que tem, sabe, um zelo, a desenvoltura, a atenção de ouvir, de aprender e de falar na hora certa e com o tom certo. E de buscar, sabe, o que está lá longe, escondido, ele não tem tempo ruim, sabe? Às vezes ele sabe o caminho, mas às vezes se ele não estiver enxergando, ele sabe escutar para poder ir fazer a coisa acontecer. Isso não é só Patos. Isso é qualquer outra cidade que ele atue, e muitas vezes eu já ouvi depoimentos, e eu prefiro não falar, mas de prefeitos que estavam com dificuldade de conseguir verba, ligados a outros deputados, e que ele chegou e ajudou. Então, o Hugo tem muito disso, sabe, de fazer, sabe, para poder assim o Estado crescer. E hoje ele está fazendo para que o Brasil volte a crescer na sua economia, na sua segurança legislativa, na sua segurança administrativa.